Depois de um pé de vento aqui em Porecatu, foi de lascar, deu até um pouquinho de medo. Vamos ao nosso Conversando com Deus de hoje. Que todos sejam bem-vindos a esse nosso momento com Deus de novo, através da proclamação do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo narrado por João, no capítulo 3, dos versos 13 ao 17. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do homem, para que todo homem que nele crer terá a vida eterna. Com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Prezados amigos, vamos à reflexão deste Evangelho de hoje, com bastante foco, bastante fé, para tentarmos aqui junto, de forma mais minuciosa, o que Deus quer falar conosco hoje, nesta tarde, através da sua carta de amor, que é o Evangelho. Neste Evangelho de hoje, começa com uma pergunta dos dirigentes judeus a Jesus. Com que autoridade fazes essas coisas? Em outro episódio está isso, claro. Eles se referem aos dois fatos narrados logo antes no Evangelho. A purificação do templo, expulsando os vendilhões, e a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, é também ao fato de Jesus estar ensinando no templo. Jesus usou de uma astúcia e respondeu: também eu vou fazer uma pergunta. Se vós me responderes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Então eles ficaram em dificuldade, porque se respondessem do céu, Jesus podia colocá-los na parede dizendo: por que então não acreditaste nele? Se dissessem dos homens, tinham medo do povo, pois todos tinham João Batista na conta de um profeta, e era mesmo um grande profeta, aquele que antecedeu Jesus para preparar as veredas. E disseram então: não sabemos. Em resposta, Jesus disse: eu também não vos direi com que autoridade faço isto. Já que vocês não sabem a pergunta que eu lhes fiz, também não responderei qual autoridade, o porquê eu faço essas coisas aqui no templo. Aqueles sumos sacerdotes, que eram as maiores autoridades do setor religioso, eram encarregados de manter a fé autêntica, a fé verdadeira. E, na verdade, não se preocupavam com a fé, mas com seus interesses e conveniências. Isso foi demonstrado pela atitude deles
provocada por Jesus. A armadilha que fizeram virou-se contra eles. Foi um verdadeiro tiro no pé. Me faz lembrar o nosso momento atual que vivemos aqui no Brasil, no que diz respeito à política. Quantas vezes a esquerda dá um tiro no pé? As pessoas fazem as coisas, falam, é um discurso exagerado, exacerbado, com discurso na tentativa de seduzir, conquistar as pessoas, com mentiras, defendendo o seu próprio interesse, defendendo suas próprias conveniências. Quer dizer, a história não terminou. Começa a mesmíssima coisa, principalmente no setor de política e também na religião. Vamos ser sinceros, tanto na igreja evangélica como na igreja católica. Vamos aqui sem ser parcial. Existem muitos erros. Infelizmente, na nossa igreja católica também. As pregações de João Batista tinham sido o acontecimento religioso mais importante dos últimos anos. Ele veio preparar os caminhos. Naturalmente, os sacerdotes deviam pronunciar-se a respeito de João. Se não o faziam, tampouco tinham autoridade para pedir contas a Jesus, o enviado de Deus. Na verdade, eles acreditavam no batismo que João Batista propagava nas margens do Rio Jordão, de um batismo completo. E na verdade não era. O batismo completo seria com Jesus. João Batista propagava um batismo e também fazia o batismo, mas um batismo com água apenas. Era um batismo de conversão dos pecados. Conversão, voltar atrás. A palavra conversão significa voltar atrás e arrepender-se de todas as coisas erradas que fizeram. E o batismo era apenas com água. Não era através do fogo e do Espírito Santo. Com a vinda de Jesus, que se tornou completo este batismo. E hoje nós vemos muita gente ainda pregando o batismo de conversão apenas. Não pregam um batismo completo. E João Batista pregava esse batismo, mas não que era errado, que fica bem entendido. Porque Jesus veio para ser batizado por ele. Ele disse: este é quem lhe falei que não seria digno de abotoar, desamarrar a sandália de seus pés. Este é quem vai batizar no Espírito Santo. Então, além do mais, João já havia testemunhado para eles a respeito de Jesus, que Jesus viria. No meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a sandália, a correia das suas sandálias. João Batista mostrou uma humildade incrível. Se ele fosse um cara soberbo, orgulhoso, ele podia muito bem passar por Jesus. Todo mundo chamava ele de Messias. Ele podia assumir aquele título que eles estavam dando para ele, achando que era ele o Messias. Mas ele foi tão humilde que ele disse isso. Eu não mereço. Ele é muito maior, já existia antes de mim. O próprio Jesus foi batizado por João Batista, conforme relata Mateus, no capítulo 3, versos 13. Referendando, assim, o batismo de conversão que João realizava. Mas Jesus não tinha pecado.
E o batismo de João era apenas para a conversão dos pecados. Mas Jesus quis ser igual. Ele quis dizer que ele era igual como um homem, como humano. Tanto João Batista como Jesus não eram profetas de ocasião, eram profetas já programados pelo próprio Deus, que falam aquilo que os grandes não querem ouvir. Eles foram contra os interesses dos poderosos, por isso foram recusados pelas elites. Quem eram as elites? Eram os partidos políticos e eram os sacerdotes e escribas. O fariseu era o principal partido na época e, inclusive, herdou esta herança maldita de ser quem é falso se chamar de fariseu, porque a principal característica deste partido era a falsidade, a hipocrisia. Os homens têm a tendência de seguir cegamente trilhas feitas por pessoas que nem sempre sabiam fazer o melhor traçado para se chegar ao destino. Não sabia traçar um caminho. Muita gente tem tendência a isso, até hoje, no nosso tempo. E muitos ainda estão caminhando por essas trilhas erradas. Se não é o caminho mais curto, é o mais cômodo, mais tranquilo. É a estrada larga que nos conduz para onde vocês sabem. E mais, todo mundo vai por ele. Por isso eu também vou. Muitas vezes nós vamos para o caminho mais cômodo. Batalho. Nós não queremos sacrifício. Nós não queremos sofrimento na nossa vida. Reclamamos demais. São cegos, guiando cegos, podendo ambos caírem no mesmo buraco. Ao Evangelho, há poucos dias atrás, se falava disto. Um cego dirigindo outro cego. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nos alertou. Surgirão muitos falsos profetas. Muitos lobos vestidos em peles de cordeiro. Surgirão muitos mercenários. Quantos nós vemos hoje fazendo da religião um meio de vida para ganhar dinheiro? Nós pedimos a rainha dos profetas que nos ajude a acolher bem os verdadeiros profetas, esses verdadeiros guerreiros, heróis e profetas de Deus, e a exercermos bem a nossa vocação profética. Quando nós recebemos o nosso batismo, nós recebemos também junto com ele a responsabilidade da profecia. Nós precisamos profetizar. Muitos se enganam achando que profeta é aquele que adivinha o futuro. Não, profeta é aquele que prega a boa nova de Jesus Cristo, que leva Jesus àqueles que nunca viram falar, aqueles missionários ao pé da letra, que vão para os sertões, são embrenhados nas florestas, vão lá catequizar os índios. São os profetas. Mas todos nós recebemos a missão de profetizar, quando nós recebemos o batismo. Última perguntinha para nossa reflexão e ficar na nossa cabeça. De onde vem o batismo de João Batista? Queridos amigos e amigas, um imenso abraço fraterno a todos. Deus abençoe você.